Olá, meu nome é Vanessa Oliveira. Gente, eu gravei um vídeo semana passada falando sobre por que a gente sofre. E aí lá eu falei dos motivos, né, que é por conta que a gente não vive no presente. Acabei fazendo uma prática incrível. Se você ainda não assistiu o vídeo, aproveita lá para assistir, ficou incrível. Eita, tem um cachorro ali. Deixa eu tirar que tá ventando bastante. Eu vou tentar amarrar esse cabelo. E eu quero falar hoje, gente, sobre o que é crença limitante, que o povo tanto fala, né? Só que esse padrão que a gente repete dos pais da gente, que, na verdade, tem muita gente que nem percebe, vive esse looping, né? Como se diz? Vive esse looping repetido. Tipo, acaba fazendo o que o pai fazia, acaba fazendo o que a mãe fazia. Mas por que isso acontece e como mudar isso? Tem como mudar isso? Tem como mudar isso, sim. A gente cresce numa cultura e quando a gente nasce é como se tivesse uma folha em branco e ali você ainda não tem consciência suficiente para desenhar por si só, para escrever, fazer suas anotações. Mas existem as pessoas em volta de você, que são seus pais, a sua família ali que está em volta, né? Quem vai te criar? Porque pai e mãe é quem cria. Então, quem te criou mostrou que sabia o que a pessoa tinha aprendido, ela te ensinou. E ali você aprendeu. Só que existe também a nossa cultura, então a gente aprende muita coisa com a nossa cultura. Uma pessoa, tipo, da Índia aprendeu coisas completamente diferentes da nossa. Então não tem como a gente bater de frente com a opinião de uma pessoa que mora do outro lado. Assim, não tem como você bater de frente com uma pessoa que mora do lado da sua casa, só que a criação dos pais foram completamente diferentes. Gente, aqui no Brasil, a gente vê, por essa questão cultural, o pessoal do Nordeste, o povo do Nordeste é completamente diferente do povo do Sul, que é completamente diferente do pessoal do Rio de Janeiro, que é completamente diferente do pessoal de São Paulo, Minas é completamente diferente, Manaus é completamente diferente, então cada um tem ali um condicionamento. O que eu posso dizer desse condicionamento? Vamos imaginar que a nossa cabecinha é uma despensa de comida, que você vai colocando, vai comprando comida e vai colocando dentro dessa despensa. Só que aí, quando você nasce, essa despensa tá vazia, né? Que é a folha em branco que a gente tava falando. Só que aí, você não pode ir no supermercado. Então, todo mundo vai trazendo o que acha que deve e te entregue. Você vai guardando, você vai guardando. Então, vamos supor que, tipo, todos os dias a sua mãe trazia um ketchup para você. E aí você ia guardando, ia guardando. Mas aí todos os dias ela trazia outras coisas também. Mas o que ela sempre mais trazia era esse tal desse ketchup. Então pode ser o amor que sua mãe te deu. Ou pode ser as palavras de maldição que o seu pai falava para você. Então, quanto mais aquilo chegava, mais ficava. Quanto mais aquilo se repetia no dia, mais forte fica essa memória dentro da sua cabeça. Então vamos recapitular. Todas as coisas que aconteceram, mais de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sabe? Quanto mais aconteceu na sua vida na infância, mais fixou. E aí cria uma crença ou uma coisa que aconteceu uma vez só, mas foi muito impactante. Seu sentimento foi a flor da pele. Aí é um trauma. Talvez o que foi trauma para você não foi para o seu irmão, porque dependeu da sua percepção. Dependeu da sua personalidade, se você é mais sensível, se você não é tão sensível, é da sua percepção, na verdade. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu tive a mesma criação, eu passei pela mesma coisa, mas às vezes não passou. Às vezes o que um olho viu, o outro não viu. Você estava na mesma hora, mas por mim, se eu falar assim, nossa gente, eu tô aqui lindo, pode ter alguém aqui do meu lado, né? Ela fala, nossa, tá ventando, tá gostosinho. A pessoa, nossa, eu tô com frio. Nossa, tá ventando pra caramba, né? Aí você fala assim, nossa, olha que sol gostoso, que céu lindo. Aí, nossa, tá vendo? Já tá fazendo frio, porque a nuvem tampou o sol. Entendeu? Que tipo, cada cabecinha é uma cabecinha. E ao longo do tempo,
essa despensa, ela vai aumentando de coisas, de comida, de coisinhas. Então, às vezes, a forma que você aprendeu a lidar na escola, às vezes foi um trauma, um bullying, aí esse bullying te gerou por repetição, ou então aconteceu um fato que já te deixou muito chateado e virou um trauma, e aí isso fica reverberando. Só que você cresce. Todas as coisas que você aprendeu na sua infância, até os seus 7 anos de idade, são as coisas que vão determinar muita coisa na sua adolescência, que também na vida adulta, mas né, antes de passar para a vida adulta, você está na adolescência. Por isso que a gente tem que entender muitos meninos rebeldes. Não vamos falar dos mimados, porque os mimados, eles também acabam sendo rebelde, porque a gente precisa de limite. A gente precisa de autoridade dentro de casa, a gente precisa de amor, a gente precisa de atenção, de acolhimento. E hoje em dia, né, as pessoas estão só dando coisas, e não são coisas que fazem uma pessoa ser uma pessoa boa, íntegra. E aí o povo tá, né, enfim, esse não é o assunto de hoje. Mas aí você foi juntando todas essas lembranças e na adolescência se virou uma pessoa super rebelde ou então oprimida, tímida. Tudo por quê? Porque você nasceu assim? Não, porque todos os exemplos, todos os acontecimentos, todas as circunstâncias que aconteceram até os seus 7 anos de idade, isso não é da minha cabeça. Freud explica, a psicanálise explica, a forma que a gente trabalha também na psicoterapia explica. Então, assim, tem várias filosofias que explicam tudo isso que a gente passa na infância, desde a barriga da mãe da gente. E aí isso reverbera na nossa vida. E aí você cresce e acaba tendo problemas com relacionamento, não consegue arrumar um emprego bom, não acredita em si mesmo, então não consegue nem passar num concurso. Diversas coisas que você fala assim, mas por que tá dando certo na vida de todo mundo e na minha não tá dando? Por que na vida de todo mundo acontece as coisas e na minha não acontece? É por conta desses condicionamentos. Se você for olhar na sua despensa, tá cheio de ketchup. Mas o ketchup que tá lá dentro, aquele tanto, tipo assim, tem 498 ketchup, tá ocupando um espaço muito grande ali dentro. Mas você nem lembra que tem. Você nem lembra. Mas quando alguém te pergunta assim, e aí, como é que você tá? O que você tem aí? Aí você fala ketchup. O que isso pode significar num dia a dia, como exemplo na nossa vida? Quando alguém fala assim, nossa, como que você... Alguém próximo fala assim, nossa, como é que você tá? Você tá bem? A gente fala, o que é? Você acha que eu não tô bem? Você acha que eu não sei cuidar de mim? Você preocupando demais comigo. Isso pode ser um ketchup. Tipo... Aquele trauma que você teve de que todo mundo tava... Você tem que se virar sozinho, você tem que dar um jeito. Nossa, você fica dependendo de todo mundo. Vamos, meu filho, se vira. Isso foi uma crença limitante, porque foi repetindo, foi falando que você tinha que se virar, você tinha que fazer. Aí foi virando aquele tanto de coisa lá dentro do seu condicionamento, lá dentro da sua despensa, que aí de repente você virou adulto e você falou, cara, não tem que se preocupar comigo. Tira a mão de mim, eu aprendi, eu sei lidar sozinha. Aí vira tipo, como se diz, você fica radioativo. Ou pode acontecer também de todo mundo te abandonar, você ter pedido ajuda para todo mundo, ninguém ter te ajudado, e aí você virar uma pessoa carente. Pode ser os dois lados. Tudo tem os dois polos. Só que depende da pessoa. Depende da pessoa para que lado que ela vai tomar. Você teve a mesma criação de uma pessoa, só que uma tomou um lado agressivo para um lado, o outro mais carente. Um virou um cavalo que dá coice e o outro carente que dá amor, mas só dá, não recebe. Entendeu? Então, a questão também financeira. Você cresceu escutando seus pais falando de dinheiro que só deve e não tem dinheiro, tá tudo muito difícil, que você não vai ser nada na vida, que você vai ser pobre, que todo mundo nasceu pobre, todo mundo vai morrer pobre, que na nossa família só tem gente pobre, e não sei o que, isso aí cria na sua cabeça. Aí lembra da despensa. Aí tem uma parte lá na despensa muito grande de maionese. Muita coisa, tipo 898, porque toda vez que chegava uma conta alguém reclamava, toda vez que você pedia dinheiro para sua mãe, para seu pai, falava que não tinha. Você achando que eu sou uma árvore para plantar dinheiro? E tarará. É outro condicionamento. Você viu o seu pai e sua mãe brigando constantemente, você nunca teve exemplo de relacionamento duradouro. Aí o que acontece? Quando você chega na fase adulta, você tem aqueles exemplos guardados lá na sua despensa. Aí tá lá na sua despensa que, tipo, relacionamento não funciona.
Só que o mais foda disso tudo é que quando você chega na sua fase adulta ou na adolescência, tanto faz, você não sabe que isso é real. Você não sabe que isso está correlacionado com tudo que você passou, que foi o que você aprendeu. E aí fica aqui dentro. É tipo assim, uma pessoa que é nordestino, tem um sotaque nordestino, e eu falo assim, não, você tem que falar igual mineiro. Eu não dou conta. Não, mas você tem que falar igual mineiro. Mas eu não dou conta, porque você cresceu aprendendo a falar daquele jeito, com aquele sotaque. Aí eu fico falando para você falar o outro sotaque. Você não dá conta, você não consegue entregar. Porque todo o seu condicionamento, a sua dispensa todinha é de outra coisa. É de outra forma. Entende? Tanto que isso agora é complexo, mas se a gente começar a colocar extrato de tomate no lugar do ketchup. Então, toda vez que a gente colocar extrato de tomate para dentro, vamos colocar que você foi muito maltratado. E aí você começa a se amar, colocar você em primeiro lugar. Você começa a fazer uma academia, comprar roupas para você, ir no salão de cabeleireiro sempre. Cuidar da sua autoestima, cuidar de você, começar a ler um livro de autoconhecimento, cuidando do seu corpo, da sua alma, vai no médico, começa a cuidar de você. E aí são esses extratos de tomate que você está colocando para dentro do sua dispensa. Só que para entrar, alguma coisa vai ter que sair, vai ter que ficar em algum lugar. E aí talvez esse lugar seja o lugar do ketchup. E aí esse ketchup vai ter que ir saindo e vai sobrar tipo um ketchup só. Porque também não vai ficar sem. Vai ter um ketchup lá. Só que vai ter mais extrato. Então quanto mais você quer tirar uma memória ruim da sua cabeça, um condicionamento, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar. Todo dia você vai ter que colocar uma coisa nova para dentro de você. Até isso ficar fixo, até tipo isso fazer sentido para você. Uma pessoa do Nordeste saiu do Nordeste e foi para Minas. Para ela pegar o sotaque mineiro, ela vai ter que treinar pra caramba. Ela vai, Vanessa, não tem como. Tem sim, gente, porque eu lembro que o povo da novela, eles treinavam até conseguir falar perfeitamente o sotaque de algum lugar lá para ficar perfeito. Então tem como sim. Se ela chegar lá e morar lá e continuar com o sotaque dela, igual eu moro aqui em Brasília, e eu continuo falando com o meu sotaque. Para quem mora aqui, eu tenho um sotaque danado. Se eu for falar com o pessoal de Uberlândia, de onde que eu sou, eles nem acham que eu tô com tanto sotaque assim mais. Mas tipo, eu sei que eu ainda tenho, mas se eu insistir em não querer mais falar esse sotaque e começar a treinar todos os dias, eu vou conseguir. Então, tudo que você quer mudar na sua vida, você consegue. Então, todos esses bloqueios que a gente tem são condicionamentos que a gente aprendeu, foram exemplos que a gente teve desde de pequeno, de como a gente deveria ser, de como que era realmente de fato, mas nada é realmente de fato. Você que escolhe a personalidade que você quer ter. O jeito que você quer andar, o jeito que você quer falar, o emprego que você quer ter, o tipo de relacionamento que você quer ter. Só que para você ter aqui, de verdade, isso, você tem que mudar aqui dentro. Você tem que mudar a sua percepção das coisas. O ângulo que você está vendo as coisas. Se eu pegar isso aqui e perguntar para você o que é, você não vai saber, vai falar várias outras coisas, um botão, não sei o que. Se eu virar... Então, cada um tem qual que é o ângulo que você quer olhar? Tipo, eu odeio ser igual ao meu pai. Eu odeio ser igual à minha mãe. Eu não sou igual a eles. Quanto mais você ficar batendo de frente com essa onda, mais caldo você vai ficar tomando. Não é melhor você entender o que é o mar? Tipo, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem cuidou deles? Quem tratou deles? Quem deu essa educação? O que eles passaram? Por que eles são assim comigo? Porque... É repetição de ciclo, gente. É repetição de padrão. Passou da bisavó para a avó, para a mãe, e aí vai passando para a gente, só que a gente tem que cortar. Se você não cortar, o seu filho vai continuar, vai tudo continuar, entendeu? Alguém tem que cortar esse cordão umbilical que vem vindo e vem vindo e vem vindo. A gente vai ensinar coisas completamente diferentes para os nossos filhos. A nossa vida já vai ser completamente diferente, porque na hora que eles nascerem, ou se eles já estiverem aí, eles vão ver um exemplo completamente diferente daquele que nós tivemos. Entendeu? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E depois, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um comentáriozinho, me manda uma mensagem, que eu vou trazer mais sobre isso e como que a gente consegue ficar, sabe?
Só que são várias coisinhas, são várias coisinhas. Então, você lembrou de uma coisinha? Tá, entenda o contexto, dá atenção para aquilo, coloca luz naquilo e aquilo ali vai dissipar e vai resolver. Se não, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Ho'oponopono ensina muito pra gente, vai repetindo até que se vire verdade. 70 vezes 7, 70 vezes 7. Entendedores entenderão. Beijo.